você resfria uma parte específica, o seu corpo vai lutar para aquecer aquela parte específica, né? E como a gordura ela é uma fonte de energia, ele vai usar a gordura daquele local. Então, ele vai usar a gordura localizada. E aí, nesse momento, o corpo começa a usar a gordura como combustível e vai consumindo ela naquele local para poder equilibrar a temperatura do corpo. Tá? É uma reação orgânica, uma reação biológica. Nosso corpo, a gente sabe que é uma coisa perfeita, né? O organismo é perfeito, ele sempre tá lutando para entrar em equilíbrio. Nesse momento que ele luta para entrar em equilíbrio, associado à tecnologia do geocórtex, do geomodelador, né, a gente tem o processo aí de queima de gordura localizado. Tá? Ele não age em gordura visceral, né, o que a gente chama daquela barriga dura, aquela pessoa que tem a barriga que incha, sabe? Aquela barriga de cerveja redondinha, a gente chama de barriga de cerveja. Ele não é para esse tipo de gordura, tá? Isso é uma gordura visceral e a gente tem os outros aliados, principalmente o Slim Max e o café verde, né? São excelentes para essa gordura perigosa, que é uma gordura de risco cardíaco. No caso, o Geocorpus, ele atua na gordura subcutânea, que é a gordura externa que está entre a pele e o músculo. Esse processo de equilíbrio de temperatura, eu achei interessante usar o termo técnico, né? Ele se chama termogênese. É legal a gente usar o termo técnico, porque passa um profissionalismo, né? É claro que a gente tem que explicar sempre de uma forma clara, para que todo mundo entenda, né? Não precisa ser uma forma técnica, mas o termo técnico é termogênese. Eu achei importante ressaltar esse termo aí para a gente usar na hora da venda do nosso gelcol, tá? Tem um nome também que é usado na estética, que chama crioterapia, né? Crioterapia, esse nosso gel é um gel crioterápico, tá? Acho que acredito que todo mundo já ouviu falar daquele processo de criolipólise, por exemplo. É uma máquina que suga uma parte do corpo para dentro dela e causa congelamento. Ela faz um resfriamento profundo da gordura, né? E aí, quando você solta, o corpo começa a brigar para poder equilibrar, né? E é aí que começa o processo de queima de gordura da crioterapia, da criolipólise. É a mesma coisa, só que a gente tem isso em casa, tá? De uma forma super simples. E tem uma forma interessante de potencializar a ação dele, que é com a utilização de bandagem fria, né? Eu já tinha feito em casa, acabei achando também um vídeo no canal da Glória, gente, que é uma mulher maravilhosa. Ela fala tudo. E acabei achando lá também ela ensinando a fazer o processo de bandagem fria. Eu até destaquei depois para vocês assistirem. É o hashtag 58, tá? Do canal da Glória. Acho que vale a pena assistir. Ela ensina passo a passo da bandagem fria. Eu peguei aqui o processo, né? Mas é legal assistir porque ela demonstra no vídeo. Então é bom para enriquecer. A gente vai chegar lá, tá? O Gelcorps, ele não é recomendado no tratamento de estria e flacidez, tá? Porque, na verdade, ele está retirando a camada de gordura. Então, ele não tem o princípio necessário para a estimulação intensa de fabricação de colágeno. Então, ele não atua na flacidez da pele, né? E ele não tem nenhuma ação na pele externa. E, por isso, ele não é indicado no tratamento de estria, mas ele é muito eficiente no tratamento de gordura localizada e celulite, tá? Ele não funciona para essas duas coisas, né? Eu destaquei aqui uma colocação que foi o que eu falei, ele necessita de ativos que ocasionem a síntese, né, a utilização de colágeno em níveis elevados, né? E ele não tem esse princípio, que é o princípio que tem no nosso celulite. Flacidez e estria são sinais de degeneração nas células da pele, nas células de sustentação da pele. Tá? Então, por isso, como não tem esse ativo, ele não é para essa função. Ele é para gordura localizada e estria. Então, a gente pode sim afirmar que o gel modelador Corps da Body Contour, ele é eficiente no tratamento de celulite. Tá?
As recomendações, tá? Usar antes de praticar atividade física. O que isso quer dizer? Eu tenho que usar, eu tenho que malhar para funcionar. Não. Gente, atividade física é movimento. Vai fazer faxina? Faça geocórtex. Vai no mercado? Faça geocórtex. Vai caminhar por algum motivo, sei lá, vai na rua fazer compra, vai no shopping. Tudo isso é atividade física, tá? Vai na pracinha brincar com seu filho, atividade física. Então pode passar o geocórtex. Você não precisa passar ele para ir para academia ou para sair para fazer exercício físico. Você precisa estar em atividade. Por esse motivo, ele não é recomendado para passar antes de dormir. Primeiro, porque ele pode atrapalhar a qualidade do sono devido à sensação de resfriamento, né? Vai ficar um incômodo ali, aquele desconforto que algumas pessoas até gostam, se acostumam com a sensação, mas para o sono, né? Ele pode atrapalhar um pouquinho a qualidade do sono. Então, ele é para ser passado de manhã, tarde, né? Ou até algumas horas antes, à noite pode passar, mas algumas horas antes de ir dormir, para dar tempo de passar a ação dele. E quando a gente vai dormir, o nosso metabolismo reduz, né? E como a gente precisa do metabolismo ativo, né, para intensificar o funcionamento do geocórtex, é interessante que a gente passe enquanto o corpo está ativo, né? Ou seja, durante o dia. A não ser, tá, gente, naqueles casos que as pessoas trabalham de madrugada, tá? Então aí a gente inverte o processo. Ele não tem contraindicação noturna, não é isso. Tá? É só uma recomendação por conta do sono. Para quem trabalha de madrugada, pode passar, tá? Não tem problema nenhum. Sobre a bandagem fria, que eu falei que é uma potencialização incrível do resultado, né? A Glória ensina a gente fazer uma esfoliação na região, que pode ser feita até 3 vezes por semana, né? E a gente vai usar o esfoliante da linha Cortex. Ele é parecido com esse daqui, mas eu não tenho ele aqui. É o único que eu não tinha, porque o meu acabou e eu joguei a embalagem fora antes de saber do treinamento. Ó, mas ele é igual ao de massagem, tá vendo? É um vidrinho igual esse daqui. Não sei se todo mundo tem ele em casa. E a gente tem também um esfoliante da linha Sense, que não é tão potente quanto o da linha Cortex, né? Os glânulos, né? Grânulos são mais, dissolvem mais depressa na linha Sense, mas também é bom, também é efetivo, tá? Mas a gente faz uma esfoliação na pele que é para poder tirar aquela primeira camada e facilitar a absorção do produto. Aí a gente vai pegar a bandagem, que são aquelas ataduras que usa embaixo do gesso, só que tem umas que elas são mais largas, elas têm mais ou menos 30 centímetros, tem em qualquer farmácia. Vocês estão me ouvindo ainda? Dá um sinal aí para mim. Ah, tá, porque aqui tá travando. Então você pega aquela mais larga, por quê? Se você pressiona a estreita, você faz ondulações. Isso não é interessante. Então é bom usar a mais larga. A gente vai molhar, espremer e deixar ela só úmida. Aí você vai fazer a esfoliação, aplicar o gel na região e envolver a bandagem, tá? Basicamente é isso. E vai deixar agir. O fato da bandagem estar úmida vai fazer com que fique gelada por mais tempo. Então, a luta do corpo para aquecer aquela região vai ser muito mais intensa. Então, a queima de gordura naquela região ali vai ser intensificada, tá? Quando a gente passa o geocorpus, a recomendação é que a gente fique pelo menos 3 horas sem remover o produto. Toda vez que eu vendo, as pessoas perguntam muito: tem que retirar? Não, não tem que retirar, tá? No mínimo 3 horas com o produto. Depois de 3 horas, você pode tomar banho e remover o produto. Mas se você não for tomar banho, passei, fui trabalhar, vou ficar 8 horas lá, eu tenho que tirar? Não, não tem que remover o produto, tá? Ele pode ficar agindo ali. Eu mesma já passei camada sobre camada. Por exemplo, eu ia caminhando buscar minha filha no colégio e foi a forma que eu achei tempo de fazer atividade física. Então, eu saía daqui, a minha filha estuda em outro bairro, ela é coleguinha de escola da Laurinha, da filha da Karina. Foi até lá que a gente se conheceu e vim parar aqui. Então, eu ia andando daqui até o outro bairro para poder fazer atividade física. Então, eu passava o geocórtex. Quando eu chegava em casa, eu ia fazer comida, às vezes ia fazer faxina, ia fazer as coisas, passava o geocórtex de novo, né? E aí, por isso que eu tive aquele resultado aí que tá rodando da barriga. Foram 3 meses, assim, eu tive um resultado impressionante. No meu caso, eu achei
depois da gravidez, que eu ia ter que fazer cirurgia plástica, porque a minha barriga caiu, né? Fez aquela dobra por causa da cesárea, né? Minha filha nasceu com 5 quilos e 59 centímetros, era um bebê gigante. E a minha barriga cresceu muito. Eu sentada, ela batia no meu joelho. Eu falei assim, gente, não vai ter jeito, eu vou ter que fazer uma abdominoplastia, minha barriga caiu, não tem jeito. E eu comecei a usar o Gel Corps, e aí eu aplicava, eu botava eu não fazia bandagem, mas eu botava aquelas calças altas que faziam pressão para aquecer a região, aquelas calcinhas cinta, botava e ia caminhar. Foi impressionante como, junto com o processo de eliminação de gordura, a minha pele, ela colou, ela foi voltando para o lugar, né? Porque quando você começa, aí é onde eu falo que entra a vantagem da nossa formação, né, da educação física. Vocês falam assim, flacidez não tem jeito, uma vez que a pele solta, ela não cola mais. Depende. Se você está num processo de dissolver a gordura, é como se ela ficasse pegajosa, né? É como funciona, por exemplo, o princípio da hidrolipo. As pessoas falam assim, hidrolipo colou a pele, não é possível. Não é que a hidrolipo colou a pele, é que a pele ficou mole, a gordura ficou mole, ficou pastosa, né? Aquela gordura pegajosa, igual banha de porco. Então, mais ou menos daquele jeito. Que você faz a ingestão de soro, ela começa a dissolver. No momento que você usa a cinta e a tala de pressão, a pele ela vai colando no músculo, né? Então ela vai voltando para o lugar. E esse processo aconteceu comigo. Por saber disso, eu usei a pressão, então eu recomendo para vocês, quem tiver a barriga bem protuberante, usar sempre uma calcinha cinta, uma roupinha colada, aplicar o gel corpus, bota aquelas calças altas, aquela legging de ginástica, qualquer coisa que pressione a região abdominal, porque vai ajudar muito, tá? Isso não está nos protocolos, mas é uma dica que eu dou aqui como profissional de educação física. No meu caso, fez milagre. A minha barriga voltou para o lugar. Ainda estou gordinha, claro, ainda tem coisa tanto que eu continuo usando, meu gel está aqui vazio para provar. Ele é maravilhoso, mas a minha barriga voltou para o lugar. Depois, se nem todo mundo tiver visto a foto que a gente usa aí, eu vou colocar no grupo depois para todo mundo ver, tá bom? Vamos lá. Contraindicações. Não usar na pele irritada ou lesionada, tá? Se estiver com algum processo alérgico, arranhada, esfolada, bolinha, tá? Não passar, porque pode piorar, né? Porque a pele já está lesionada, então pode piorar. Não usar durante a gestação, isso é uma regra absoluta, o gel corpus não é recomendado na gestação. E no caso de lactantes, é aquela coisa da relatividade. Não existe contraindicação para lactante, mas a gente precisa pedir para que a lactante pergunte ao pediatra da criança se tem algum problema, tá? Provavelmente não vai ter, mas a gente não é médico, então seria a indicação de segurança pedir para perguntar ao pediatra, tá? E sobre a bandagem, também tem contraindicação, tá? No caso de hipertenso, diabético, lactante não pode usar a bandagem, lesões de pele, depois das refeições pode causar indigestão, tá? Em processo inflamatório, por exemplo, aí eu vou colocar uma bandagem na perna, mas eu tô com um estiramento muscular. Não faça, tá? Pode alterar o processo de cicatrização do músculo, a gente não quer isso. Salvo esses o gel corpus pode, tá, gente? O gel corpus pode ser usado. Não pode usar a bandagem em hipertensos, diabéticos, lactantes e depois da refeição. O gel corpus não tem essas contraindicações, mas a bandagem fria sim. E outra observação, o gel ele é para ser aplicado em regiões gordurosas, tá? Barriga, coxa, braço, axila, onde você tiver dorso, onde tiver gordura, mas não é para ser aplicado, por exemplo, nas costas, em cima da região pulmonar ou em cima dos rins, tá? Embaixo, naquela parte próxima aos rins. Nos flancos, na lateral, pode, só não pode próxima à coluna, tá? Vocês estão entendendo a região que eu estou falando? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, peraí. Para ver, nas costas, ó. Nessa gordurinha aqui, pode colocar. Nessa região aqui próxima à coluna vertebral,
não pode colocar, tá bom? Vamos lá. Vou iniciar agora o protocolo de tratamento de celulite, tá? Porque o protocolo de tratamento de celulite passa por todos os outros produtos da linha Corpus, tá? Tanto de a loção firmadora, quanto o Timeless, o seu lift, o body contour e o esfoliante. Então, eu vou aproveitar para falar deles no processo do protocolo. Isso é super importante, então tomem nota dos detalhes, porque a celulite está sendo, pelo menos aqui, né, o carro-chefe de venda. Todo mundo quer tratar celulite, toda mulher quer tratar celulite, então é bem importante. Acho que dá uma alavancada considerável nas nossas vendas, tá? O que é a celulite? Preciso falar mais devagar ou tá ok? Show. A celulite é o acúmulo de gordura, água e toxina, tá? Na região. Então, você tem ali um acúmulo subcutâneo de toxina, água e gordura, tá? Por isso que faz aquelas ondulações. Para algumas pessoas, a partir do grau 2, começa a mostrar aquele aspecto de casca de laranja, né? E no grau 1 é aquela só quando você aperta, né? Destaquei aqui, o grau 1 tem 4 graus de celulite. O grau 1 não é visível externamente, a não ser que você pressione a região, tá? Essa é a mais fácil de tratar e é o momento de correr para mudar a alimentação para não passar para os graus seguintes, tá? Porque essa daí, um celulitezinho ali rapidinho para resolver o problema, acabou, tá? Ela é a mais fácil de tratar e ela não causa outros desconfortos. Quando a gente passa para o grau 2, é onde começa a aparecer o aspecto de casca de laranja, tá? A gente já não tem mais necessidade de pressionar a região, mas são aquele mais suavezinho. E fica aquela casquinha de laranja mesmo, né? Tem os buraquinhos mais profundos. Quando a gente passa para o grau 3, já são aquelas que fazem ondulações mais intensas. Fazem aqueles buraquinhos mesmo, sabe? Ela geralmente começa a vir acompanhada de região dolorida, uma sensaçãozinha de cansaço e alguns nódulos maiores, que às vezes tem gente que fica com aquele único buraco assim mais fundo. São nódulos maiores, né? E aí na região onde não tem nódulo, ele afunda, a pele afunda, né? Porque seria a altura natural da gordura e musculatura. Tá? Então faz aqueles nódulos de gordura e os buracos mais profundos. Geralmente começa ali a sensação de desconforto. Se você pressiona a região, é mais dolorida e tudo mais. Eu estava nesse grau. Quando eu comecei o tratamento com o Cellulift, eu já passei para o grau 2 em algumas regiões, em outras já estou no grau 1. Tem região assim que a olho nu você não vê mais. Principalmente na parte de frente, da frente da coxa, assim, a parte anterior, a gente chama de quadríceps, eu já não tenho mais nenhuma celulite visível, graças a Deus. Tenho só naquela parte interna, né, de coxa, que é onde tem mais gordura. O bumbum melhorou muito, tá aí rodando minha foto também. Então vamos lá. Quando a gente chega no grau 4, que é o grau mais complicado, porque ele começa a ficar perigoso, né? Já geralmente aparece mais em pessoas mais obesas, né? A semelhança estética é igual ao grau 3, às vezes um pouco mais intenso, mas ele dá uma extrema retenção de líquido e edema severo, ou seja, é dor e cansaço nas pernas o tempo inteiro. Muita gente não sabe, mas acúmulo de celulite, às vezes o problema é falar, estou com problema de varizes, circulação, deve ter alguma coisa errada. Sim, é um problema circulatório, porque a celulite ela impede a circulação de sangue, ela atrapalha a circulação sanguínea na região, né, a circulação localizada, mas ela mesma, ela em si, causa a sensação de dor e cansaço de forma intensa, tá? Iniciando o protocolo, tá? Agora que a gente já sabe o que é celulite, seria esfoliar a região 3 vezes por semana, tá? Por causa daquele princípio de regeneração da pele,
a gente vai estar simultaneamente tratando a aparência das estrias, mas quando a gente esfolia, né, a gente vai removendo aquelas camadas mais superficiais e vai facilitando a entrada dos outros produtos, tá? Não fazer esfoliação mais de 3 vezes por semana, tá, gente? Recomendado é 3 vezes na semana. E a gente também não quer lesionar nem agredir a nossa pele, tá? Não é recomendado colocar aditivos no. Tem gente que pega aquelas esponjas de banho, pega o esfoliante e esfrega a pele com aquilo. Gente, não faça isso, tá? Vocês vão lesionar a pele de vocês. A gente já tem um esfoliante de ótima qualidade, não tem necessidade de aditivo, tá bom? Eu aprendi como esteticista, fisioterapeuta, que o único aditivo que a gente pode usar em qualquer esfoliante é açúcar, tá? Uma colherinha de chá de açúcar. Aprendi isso com uma. Não está no nosso protocolo de celulite oficial da empresa, tá? Mas o açúcar ele dissolve e ele não agride a pele. Ele é fininho, tá? Uma colherinha de café de açúcar é o único aditivo que é saudável, mas mesmo assim a gente não pressiona, tá? O esfoliante ele é para ser aplicado em movimentos circulares, né? Ou com a pele úmida ou molhada, dependendo da sua necessidade, né? Quanto mais seca a pele tiver, mais ele vai ser efetivo. Então a gente não precisa de aditivo, é só molhar menos a região. Se tiver com muita água, os grânulos vão se desfazer mais depressa, e aí você vai ter uma esfoliação mais suave. E se tiver só úmida, se você molhar a pele e bater a toalha, você vai ter uma esfoliação mais intensa. Então, a gente não precisa de aditivo. Vamos lá. Primeiro passo, tá? De manhã, a gente agora seleciona o Cellulift e o Timeless, né? Para usar de manhã. Então, vou aqui o Cellulift, Timeless, isso, tá? Falando um pouquinho do Cellulift, tá? Ele aumenta a absorção dos ativos, ele tem um componente que aumenta a absorção dos ativos, então ele faz com que os outros ativos penetrem de forma mais intensa. Ele reestrutura a rede fibrosa, tá? Então ele faz com que esses nódulos de celulite eles comecem a se dissolver, ele vai reestruturando essas fibroses, tá? E acelera a queima de gordura. Ou seja, a gente tem aqui esse lindo celulite, tá? Que ele não só trata a celulite, como ele tem esses ativos que aumentam a absorção de produto e ele age na queima de gordura, ele intensifica a queima de gordura na região, ou seja, ele complementa a ação do Geocorpus, tá? Então, a gente tem aí um aliado que um age mais efetivamente na celulite em segundo plano na gordura, que é o Cellulift, e o outro age primeiro na gordura e em segundo plano na celulite. Então, a gente tem uma ação aí surpreendente, tá? Então, acordou de manhã, vai passar o Cellulift, tá? A aplicação do Cellulift, ela pode ser massageada, tá? O Geocorpus é só aplicação, ele não necessita de massagem, mas o Cellulift ele pode ser massageado. Ele também contém arnica, que é anti-inflamatório, tá? Então, assim, a celulite ela também é um processo inflamatório, então ele ajuda muito, a arnica ajuda muito nesse processo. Tem centelha asiática e castanha da Índia, que ativa a circulação, reduz edemas, libera líquidos, né? Diminui a retenção hídrica e ativa a produção de colágeno, né? Aquilo que a gente falou que é uma propriedade que o Geocorpus não tem, né? O Cellulift ele já tem. Ele ativa a produção de colágeno na segunda camada da pele. O colágeno ele não é produzido na parte externa, ele é produzido na segunda camada da pele. Ele tem alga fucus, que ativa o metabolismo, né? Então, como ele não é para se consumir, ele é para passar, né? No momento que você passa, ele ativa principalmente o metabolismo da região, o metabolismo localizado, tá? Ele tem cavalinha na composição, que é para gordura localizada, né? É o que faz agir em segundo plano na queima de gordura também.
E a erva mate é muito usada em descongestionante, né? Então, assim, a ação descongestionante e inflamatória juntas, elas são essenciais no grau 3 e grau 4, porque elas também aliviam a sensação de cansaço e a dor na região, tá? Porque elas conseguem desfazer aqueles nódulos mais duros, né? Que no caso, a centelha asiática, ela atuaria nos glândulos mais moles e a erva mate, junto com a ação anti-inflamatória da arnica, iria desfazer os nódulos mais rígidos de gordura e de celulite, tá? E o passo 2 da manhã seria aplicar o Timeless. Depois que você fizer a massagem com o Cellulift, esperar a absorção completa dele, né? Deixa uns 5 minutinhos para a pele absorver, você aplica o Timeless. Ele pode ser sobreposto, tá? Ao Cellulift. E ele a gente não massageia, a gente só aplica, tá? Só passa ele. O Timeless, esse aqui, que é o da linhazinha azul, né? O Cellulift, ele tem a linha verde, né? E o Timeless tem a linha azul. Eles são vendidos juntos lá no catálogo. São os que ficam juntos lá no catálogo. O Timeless, ele melhora a elasticidade e a firmeza da pele. Ele tem rápida absorção e também é dermatologicamente testado. Cellulift também, tá, gente? A nossa linha Corpus é dermatologicamente testada. O Timeless, ele tem ômega plus, que fortalece a barreira cutânea, que é aquilo que eu falei, que a gente também tem lá numa das propriedades do gel corpo, que é que impede que a nutrição da nossa pele, né, saia, faz uma barreira de dentro para fora, impede que aquela nutrição da pele saia, tá? Então o Timeless, ele tem isso de forma mais intensificada, é uma das propriedades principais, né? E a gente sabe que a pele, conforme envelhece, ela perde colágeno e resseca, né? E é por isso que vai dando aquele aspecto mais áspero, mais franzido, mais craquelado. E o Timeless, ele é um rejuvenescedor da pele, né? Então ele causa essa camada, essa barreira cutânea, né, que chama, e mantém a hidratação, deixa a pele macia. Ele tem karité, né, aquela manteiga de karité, que nutre da elasticidade, né? Então, no momento que o karité nutre, a, o ômega plus mantém a nutrição, né? E tem o Aquabio, que é um estimulador de colágeno e elastina, né? A elastina seria o componente que dá elasticidade à nossa pele, que permite que ela se estenda, como por exemplo na gravidez, né? Que foi o exemplo que eu dei aqui. A pele estica, 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 estica e volta para o lugar, né? Pessoas que têm gravidez, por exemplo, mulheres que têm a gravidez com crianças de tamanho normal, estica um pouco menos e volta com mais facilidade para o local. Quando às vezes estica muito, gravidez de gêmeos, por exemplo, né, a gente tem aquela ruptura da pele. Se a gente tem um aliado como esse aqui, né, e aí é uma observação também minha, pessoal, se você mantém a elastina da pele, a probabilidade de você ter essa ruptura da pele, né, as estrias, é muito menor. Então, eu usaria o Timeless no processo de engordar e emagrecer, efeito sanfona, problema hormonal, ele é indispensável, tá? Não só em pele madura. E quando a gente vai fazer o tratamento de redução de medida, de celulite, ele também é um grande aliado, porque ele vai manter a nossa pele nutrida, saudável, e ela vai aderir mais facilmente. Ela vai voltar para o lugar, digamos assim, né, com mais eficiência. Aqui tem a observação do colágeno, que eu já falei, que ele é produzido na segunda camada de pele, né? Os lipossomos de colágeno, né, que é o componente que garante o lipossomo de colágeno, ele é um transportador, digamos assim, né? O lipossomo, ele faz com que os componentes do Timeless eles cheguem até a segunda camada da pele, que é onde é produzido o colágeno. Ele faz com que ele penetre de forma mais profunda, tá? Na pele. Por isso também que ele é tão
eficiente, tá? E observação, não massagear o timeless, ele não é para ser massageado, apenas aplicar. Tá? Aí, ao longo do nosso dia, a gente vai usar o nosso gel corpus para fazer nossas atividades, tá? Então, acordou, passou Cellulift Timeless, tomei meu banho, passei. Tomei meu café da manhã, fiz o que eu tenho que fazer, vou sair para trabalhar. Vou usar o Body Contour. Ou cheguei do trabalho, vou fazer minha caminhada, vou para academia, passei o Body Contour, tá? Domingo, vou fazer faxina, vou brincar com minha filha no parque, passei. Body Contour que eu tô falando, não, gente. Gel corpo, perdão. Passou, é que todos são Body Contour. Passou gel corpo, tá? Atividade física ao longo do dia, a gente volta lá pro gel modelador, gel corpo. Aí chegou a noite, né? Poxa, eu não posso usar o gel corpus à noite antes de dormir. O que eu vou fazer antes de dormir? Antes de dormir, você vai usar o tônico. Eu também não tenho o tônico aqui. O tônico ele tem uma embalagem parecida com a do Wonderful Gold. Ele é mais compridinho, achatadinho. Tá? Esse tônico ele pode ser usado à noite. Ah, mas eu já tenho Timeless. Por que eu tenho que usar o tônico, né? Se ele também é para flacidez. Eles têm propriedades diferentes, tá, gente? Então não é para usar um e esquecer do outro. A linha Corpus ela é desenvolvida para ser complementar. Então todos os produtos dela são importantes. O tônico ele tem antioxidante, ou seja, enquanto o Timeless ele é um tratamento anti-idade da pele, né, de reversão dos danos causados pela idade, o tônico ele preserva. Ele é, digamos, se fosse numa linha de entidade facial, ele seria a linha de prevenção, né? Ele tem antioxidante, então ele também ajuda na questão das toxinas, né, da celulite. Ele estimula também a produção de colágeno e elastina, então ele também ajuda na questão firmadora. E ele também tem aquela ação de fortalecer a região subcutânea, né? Qual foi o termo que eu usei? Eu perdi o termo. Barreira cutânea. Ele também atua na barreira cutânea. Passei o tônico, né? Fui lá, passei o tônico, espalhei ele até a completa absorção. Também não é para massagear, é só para passar. Né? Aquele cuidadinho antes de dormir, você vai tomar seu banho, vai deitar. Passei o tônico, tá? E aí eu vou aplicar, depois do tônico, o creme de massagem. Né? Foi esse aqui que eu peguei, que é aquele de drenagem manual, que a gente chama. Isso aqui, gente, é uma coisa maravilhosa demais. Maravilhosa demais. Né? Ele faz o processo que seria o da drenagem linfática. Né? Ele estimula a microcirculação, ele é mais efetivo na microcirculação, ele facilita a drenagem de toxinas. Tá? Nosso massageador, né? Nosso creme de massagem, ele tem centelha asiática, né? Que é o ativo da circulação, produz colágeno e também diminui a retenção de líquido, né? Por isso que ele faz a drenagem, porque a toxina ela sai junto com o líquido. Ele tem ginkgo biloba, né? Que também é o eliminador de toxinas e também hidrata, antioxida, é anti-inflamatório e também atua na circulação. Então, assim, todos os componentes do creme de massagem, eles ativam a circulação. Então, você tem uma ativação, assim, super intensificada com esse creme de massagem. Tá? Por isso ele é tão eficiente em eliminar toxina. E ele tem algas marinhas, que é hidratação e nutrição. Ela é remineralizadora, essa alga marinha. Ou seja, ela faz uma nutrição mineral, ela repõe os nutrientes que os nossos tecidos perdem, né? Então, ela dá uma nutrição intensiva. Tem também um vídeo, anota aí, hashtag 17, da Glória Toledo, que ela ensina a massagem de drenagem. Ela ensina como fazer autodrenagem. Também é um vídeo bem interessante para você assistir, é um passo a passo. Ela ensina primeiro a pressionar as glândulas linfáticas, né? E
fazer uma massagem circular, de ondulação. O movimento que ela ensina seria uma ondulação. Essa ondulação aqui, ó, com os dois dedos, esses dois dedos aqui, né? Então seria uma massagem de ondulação. Depois ela ensina a massagem em L, que é com essa região aqui, né? Quando você posiciona, dá pra ver? A mão em L, então seria essa massagem, você aplica. E tem as outras massagens mais intensas, mais detalhadas, que vocês conseguem pegar lá no canal da Glória, tá? É o vídeo #17. Tá bom? Então vamos lá. É isso. Tá aberta dúvidas. Uma pergunta? Podem abrir os microfones. Opa! Todo mundo me ouvindo? Senhora. Menina, mas você Razane, uma salva de palmas para você. Sensacionível. Vou assistir esse treinamento 250 vezes. Ai, que linda. Parabéns, amiga. Arrasou mesmo. Deixa eu perguntar, eu anotei 3 dúvidas aqui. Primeira, com relação à bandagem. A gente aprende nos treinamentos oficiais que a gente não deve abafar a região do geocorpus, né? Que a gente fala, não pode, que é o povo que tem mania de se enrolar no plástico, né? Botar a cinta. Sim. Porque a gente fala que a gente vai estar passando a perna no efeito do creme. Se o organismo tem que se esforçar para aquecer a região e a gente abafa, a gente está facilitando o processo, fora que tem a chance de sensibilizar, né, a pele. A gente fala queimadura, né, porque fica sensível por causa da cânfora e tal. Com a bandagem fria, eu entendi que, beleza, na verdade ela não está abafando, porque como ela está úmida, ela está potencializando o frio na região, né? Porém, eu não sei, na minha cabeça, é uma coisa que a gente vai ter que ficar tomando conta da bandagem, porque quando a bandagem começar a secar, aí ela passa a fazer a outra parte, né? Que aí ela já entra no abafamento. Então, tem 2 questões, né? Eu falei, por exemplo, que eu usava a questão da calça alta para sair. A roupa, né? Eu não usava cinto, eu usava aquela calcinha alta, que eu falei calcinha tipo cinto, coisa que a gente usa normalmente, para a questão não de flacidez, mas de aderência da pele, né? Eu usava, mas eu não abafava a região, eu não botava, tipo, muitas camadas, ou cinta que é muito grossa, nada disso, era roupa, né? Roupa. Então, não chegava a aquecer a pele no local, né? Apesar de que aqui no Rio, sabe que calor é pampa, né? Infelizmente não dá pra gente sair por aí de barriga de fora, então não teria como não abafar. Então eu usava para essa questão de colar, mas que o meu caso era muito extremo. A bandagem, ela não abafa de forma nenhuma, porque o tecido, eles chamam de crepom, ele é muito fino e furadinho. É a atadura de gesso, é aquela que você coloca e depois joga com o gesso líquido. Então, aquela que a Glória ensina, ela não tem como abafar, porque a pele respira com a bandagem, tá? Mesmo seca. Mas a ideia é resfriar mais a região e não aquecer, né? Então, se a gente vai fazer esse processo em casa, você vai umedecer a bandagem e vai intensificar o resfriamento local, tá? Então, no momento que ela seca, não chega a ser problemático, porque ali você já deu também o tempo do efeito do gel. E aí você retira, mas ela não abafa a bandagem, essa atadura. Eu não sei como é que eu posso te explicar. Ela é muito fininha e toda furadinha. Então ela não abafa. É porque é uma atadura específica, então não dá para fazer com qualquer atadura. Não, a atadura de gesso. A atadura de gesso não... também é assim, também é furadinha. Não é aquela atadura que a gente coloca quando faz tipóia, tá? Não é a atadura gessada também, porque tem uma que já vem com gesso, não é essa. É a atadura de gesso, aquela atadura que você encontra na farmácia. Beleza, aquela que vem coladinha, né? Do rolinho, né?
Isso, essa. Ela é bem furadinha. Ela não tem. E você não vai fazer muitas camadas, tá, gente? Não é para se enrolar para sempre de atadura e fazer uma camada grossíssima. É para fazer uma ou duas camadinhas ali no máximo, para a pele respirar. Beleza. Tá. Cinta Beleza, top. realmente não é recomendado, porque a cinta mata o gel. E se você aquece demais a região, ele não vai fazer efeito, porque você tem que resfriar para o Exatamente. corpo trabalhar, é o que você falou, ele não vai fazer efeito. Então, cinta, É, esquece cinta, porque, plástico filme, gente, nem pensar. porque acho que a pele não respira, exatamente por isso, né? Aí que, consequentemente, né, o abafamento não é, de repente, pensando aqui, o abafamento não é porque é pelo processo de não deixar a pele respirar. A atadura sendo uma camada fina e furadinha, permite a pele respirar, né? O plástico, de forma nenhuma, a pele respira e a cinta geralmente é Isso. grossa e pressiona, deve fazer o mesmo A gente efeito, não né? coloca plástico filme na pele, nunca. Tá? Tem gente que bota em tatuagem. Gente, não faça isso. A gente não coloca plástico em cima da pele porque impede a pele de respirar. No caso do gel, pelo que eu entendi aqui do processo, a questão não é nem tanto pela pele respirar. Nesse caso, é por causa do aquecimento. Porque ele resfria para fazer a termogênese. Então, se não faz a termogênese, porque você esquenta ele, você não deixa o corpo trabalhar. Então, você corta o processo, entendeu? Não Sim, faz mal, mas também não age. eu pensei numa junção das duas coisas, entendeu? O lance do tipo da diferença do material para fazer a bandagem faz diferença, né? Sim. E o lance de não favorecer o, de não boicotar o efeito do creme, que é isso, vai aquecer, o corpo não vai precisar trabalhar tanto assim. O negócio do gel de abafar, além de passar a perna no creme, né? Esse negócio da gente potencializar o efeito e. Desculpa, gente, a Laura tá aqui, a linha de raciocínio quebrou. De. De Espera um pouquinho. De. Gente, vocês entenderam. Tem o lance de queimar a pele, né? De irritar a pele, né? Exatamente, porque vai ficar sensibilizada por causa da cânfora e do mentol, e aí se a gente esquenta aquela região, o tal do abafar, aí em treinamentos a gente fala em queimadura, não chega a ser uma queimadura, mas a pele acaba ficando sensibilizada, né? Isso, e fica dolorida, aquele do toque, como se fosse uma queimadurazinha de sol, alguma coisa assim, entendeu? Então por isso que É também mesmo o não. processo da tipóia, quando a pessoa passa esses produtos canforados, tipo Cataflã e tal, e bota a tipóia em cima. Depois fica com coceira, a pele fica vermelha, né? Porque agride. Tá. Você explicou de passar ele nos flancos aqui, na pochete da parte de trás, mas Na lateral. não de passar na coluna. Eu perdi um motivo. Ah, sim. Agora coloca, né? Ela que dá essa observação também lá na parte dela. Deixa eu até pegar aqui as anotações. Tá? Ah, tá. Ela coloca para não aplicar nas costas, né? Na altura do pulmão e do rim. E não aplicar nas articulações. Por quê? Esse gel ele é para ser aplicado na queima de gordura. Em cima da coluna, né? E na região pulmonar, são partes onde a camada de gordura é muito pequenininha. Então, você leva esse gel para um lugar onde ele não tem que ir. Ele vai ser absorvido de uma maneira não favorável. Entendeu? Ele tem que ser aplicado em regiões mais gordurosas. Ele é Entendi. para gordura localizada, né? Então, é aquilo, parte interior de coxa, barriga, lateralzinho, o flanco, não aplicar para a próxima coluna, em cima do rim e do pulmão, por isso, porque a camada de gordura é pequena. Beleza. Mesmo em Tá. pessoas obesas, você vai ver que aquela parte central da coluna, ela sempre tem menos gordura. Uhum. Faz até aquela canaleta, né? Muitas vezes, né? Exatamente, exatamente. Tá. E a última que eu anotei aqui, que entendendo as funções do timeless, de acordo com o que você passou, ele é para ser aplicado depois do selo lift, né? A princípio. Mas eu posso Não usar ele obrigatoriamente, tá? Você pode usar ele sem. sem o selo lift.
Sim. É isso que eu ia perguntar. Em partes do corpo que tem uma flacidez, tipo o braço, do tchauzinho. Eu não uso o Cellulift nessa parte, mas o Timeless eu posso usar. O Timeless e o tônico. Beleza. Tá? Boa observação. Vou até complementar aqui com isso. Eu fiz a explicação de produto por produto dentro do protocolo de celulite, tá, gente? Então, ele é para ser usado nessa ordem para tratamento efetivo da celulite. Mas quando você não tem, eu não tenho celulite, eu só tenho flacidez, eu vou usar só os voltados para flacidez. O único que ele é comum em todos os tratamentos é o esfoliante, tá? Porque o esfoliante ele vai ajudar sempre que o produto penetre com mais eficiência. Então, tanto para estria, quanto para flacidez, quanto para gordura, quanto para celulite, o esfoliante ele é recomendado 3 vezes por semana. Até Tá? para Agora, a hidratação. questão da ordem, sim, para absorção de hidratação, exatamente. Da camada de nutrição, de barreira cutânea, né? Em todos esses casos. Mas eles podem ser usados um sem o outro também. Você pode usar só o gel modelador, você pode usar só o Cellulift, você pode usar só o Timeless. Tá? O Timeless é interessante usar junto com o tônico, no caso da flacidez. Aí seria o Timeless, por exemplo, no braço, vai. O Timeless de manhã e o tônico para dormir, por exemplo. Exato. Beleza. Sensacional, muito obrigada. Muito de nada. Aline, vamos lá, agora é minha vez. Parabéns mais uma vez aí. Sensacional. Glorinha. Aline Glorinha. Gente, o que é essa mulher, né? Seguinte, o Timeless, né, foi colocado, a gente sempre fala muito, né, acho que antes do Timeless sempre foi um produto muito indicado para gestantes, o Strax, né, a gente sempre fala por causa do poder de hidratação, e ele evita, né, segundo estudos, o argan ele é muito bom, aí evita estrias, evita um monte de coisa, né? Então, no caso agora que vem o Timeless, de acordo com essas funções, eu acredito que por todo o poder, né, dele, o Ômega Plus, Karité, Aquabil, que você falou, ele acho que é o melhor, mais indicado aí durante a gestação, para toda mulher, né? Porque ele vai prevenir, vai evitar que isso aconteça, vai dar uma nutrição maior para a pele. Aí você recomendaria o quê? O tônico e o Timeless ou só o Timeless? Não, eu recomendaria, na verdade, o Timeless com o Strax. Por quê? O Timeless, ele tem a coisa da barreira cutânea, ele tem a produção de colágeno, ele tem... O tônico, ele não vai fazer mal, tá? Ele vai ajudar, claro. Mas, assim, primordialmente, o Timeless, ele tem a função de manter a nutrição, ele tem propriedade hidratante, mas se a gente pega, né, um produto como o Trax, que tem alto poder hidratante, né, que geralmente a gente usa na barriga, hidratante e óleo. Alto poder hidratante, a gente hidrata a pele e segura a hidratação lá dentro. Tá. Entendeu? Seria o Strax Então, assim, primeiro e depois o Timeless. E depois o Timeless. Assim, na minha lógica, que eu entendi dentro da propriedade do produto, eu não tiraria o Strax da jogada. Eu acho que o Strax é fenomenal. O tônico, ele já... Cadê? Eu até vou pegar o termo aqui. Só um instantinho. Então, o tônico, ele já tem a questão da propriedade antioxidante, né? É da camada externa. Eu não sei se na gestação isso seria ok, né? Em todos os componentes dele. No Timeless, pelo que eu vi, né, e foi o que eu pesquisei porque teve essa colocação, eu pesquisei mais a fundo nessa questão de gestação, ele não tem nenhum problema. Né? O Timeless eu sei que não tem nenhum problema, assim como o Strax a gente sabe que também não. Né? Mas o tônico, ele teoricamente também ajuda, porque ele estimula a produção de colágeno, elastina, né? Preserva a pele. Então ele teria uma ação preventiva, como a gente falou, mas essa questão do antioxidante em cima da barriga, porque quando você estica a barriga, você também não tem camada de gordura e tal.
eu já não sei. Aí eu teria que pesquisar para te dar essa resposta. Eu penso que, de repente, a esfoliação, lógico, como a gente falou, que é para qualquer situação, né? Uma esfoliação. De repente, usar o Timeless e o Strax em momentos diferentes, de repente. Também. Né? Sei lá, o Timeless à noite e o Strax durante o dia. Né? Uma hidratação e à noite algo mais potente para o organismo que otimiza as suas energias, né? À noite a gente tem um processo de repouso, então... Na verdade, eu acho que indifere o timeless de manhã ou à noite, né? No caso, em contraponto com os cracks. Acho que usar os dois é importante. Mas não sei se... E como ele não tem nenhuma ação metabólica, eu não sei se só de penso de repente noite assim, porque ele tem... entendeu? O Timeless é um produto com mais tecnologia, com mais recursos, né? Do que o Strax. E a Malu, nos treinamentos, ela costuma falar que à noite, como a gente está em estado de repouso, então o organismo aproveita aquela energia que durante o dia é pulverizada para as várias funções, à noite ela concentra em determinadas funções, né? Não tem tanta... a mesma energia, vamos dizer assim, mas menos diluída, menos dividida. Então, por exemplo, ela falou, por isso que é interessante, por exemplo, não tem problema em usar o booster durante o dia, o whey de reverse, falando de rosto, né? Mas é bom passar ele à noite também, por causa disso. Então, se você só for usá-lo uma vez por dia, dê preferência para a noite, porque ele é um produto tecnológico com um monte de recursos e que aí o organismo vai, tipo, concentrar uma energia maior ali, vai potencializar. Por isso que eu pensei de não, né, se tiver que passar em momentos diferentes, o timeless pode ser mais interessante se passar da noite, só fazendo essa linkagem aí. Nesse caso, sim. Mas realmente não tem contraindicação de usar. Se a pessoa quiser usar só o timeless e usar 2 vezes por dia, né? Usa de manhã e usa à noite. Show, obrigado. Aline, bom dia. Saúde. Quero tirar uma dúvida com relação ao uso, até do que a Karina comentou aí agora sobre a bandagem, ficou claro, tá? Não tenho dúvida quanto a isso. Mas eu assisti um vídeo no YouTube fazendo a lipo manual. O que você está explicando hoje não é sobre lipo manual, é saúde. Não, então, são coisas diferentes. A bandagem fria ela é para o uso do gel corte, do gel modelador, o gordinho, aquele cinza. Isso. Tá? A bandagem fria. A lipo manual é para esse daqui, que é o creme de massagem, creme de drenagem. É esse aqui. Então, no vídeo que eu vi, depois eu posso até botar no grupo, até para vocês me orientarem melhor. Tem os 4 passos do uso do Body Corpus, né? Não sei se eu tô falando errado. Body Contour. Body Contour, E no passo 3, que é exatamente esse de massagem, ela orienta a botar o papel filme e se você tiver papel laminado, abafar por 20 minutos. Eu sei que com o gel modelador... Tô com ele aqui, peraí. Ó, não sei se você vai conseguir enxergar. Dá pra ver? O nome é Nova Linha, não sei quem é ela. Do lançamento da linha que em cima fazer ali pro manual. Ah, tá. Tá escuro, pra ver. Eu mando no grupo para você dar uma olhada e depois vocês me orientarem, porque ela faz passo a passo, ensina como massagear e tudo, mas ela faz os 4 produtos e nesse ela fala para abafar. Então eu fiquei com dúvida com relação a isso. O creme de massagem não tem problema abafar, porque o creme de massagem ele não tem ele não tem cânfora, não tem esses produtos que podem irritar a pele, né? Ele não é o foco dele não é esse. Então eu acredito que seja por isso que ela fala
para abafar, deve ser para aquecer talvez a região, né? Em contraponto do que a gente falou do gel corpus, que é o processo de crioterapia, ele gela para o corpo aquecer. Nesse caso, talvez o aquecimento seja para intensificar, né? Para talvez ativar o metabolismo ali na região, enfim, né? Não, aí teria que assistir o vídeo para entender, mas ele não tem cânfora. Esse aqui, o creme de massagem, Então, ele não é tão quando saudável, tiver a não tem cânfora, problema. então quando tiver cânfora não pode abafar. Não. Exato, exato. Isso aí é só. Mentol, né? Todos esses que gelam, que dá essa sensação de cânfora, mentol, não pode. Não pode abafar. É só eu ia aproveitar o gancho, porque esse vídeo, Flávio, eu vi também, tá? Já faz um bom tempo que esse vídeo circula. Que é o seguinte: ele justamente ela faz a massagem drenolinfática com os creme de massagem, aí ela passa em volta o plástico, põe uma manta térmica, né? E aí depois ela tira e aí passa o gel redutor, e aí o gel redutor, que é o gel corpus, aí não coloca nada, tá? É justamente nessa sequência aí. Ela faz uma esfoliação da pele antes, aí depois tonifica, né? Não sei o quê. Então ela faz todo o passo 1, 2, 3 e 4 dali pro manual, só que essa cobertura que ela faz é com o creme, não com o gel, tá? O gel não pode, é justamente isso. É com creme mesmo, não é com gel, não. É isso. Então, isso aí não tem E aí, problema. tudo bem. Mais alguém? Bom dia, Aline. Bom dia, Flavinho. Tudo bem? Tudo Parabéns bem. pela aula. Foi muito brilhante na sua exposição. Mas eu fiquei com Aí, uma meu colega de educação física. Falei bonito, colega? Quando eu boto educação física, tem colega no jogo, a gente tem que tomar mais cuidado, né? Com certeza. Mas a minha dúvida ficou com relação à bandagem. Eu me lembro que quando a Márcia ficou grávida, depois, né, do parto, foi colocada uma bandagem, né, tipo essa da faixa, né, para pressionar a barriga, para diminuir o inchaço e tudo mais. Ela fez cesárea, então teve que fazer esse procedimento para diminuir até gases que normalmente acontecem, né, da pessoa que teve esses gases e acabar dando volume na barriga. Mas a questão seria, tem que enfaixar ou apenas colocar por cima? Enfaixa, mas envolva, Pressão, né? fazendo pressão para até ajudar a fazer essa colagem, né, que com o continuar do tempo vai acontecer. E outra seria Travou o áudio. O dele deu uma queda lá. Caiu a conexão dele. Poxa. Voltou. Oi, Flávio. Você perguntou da pressão e depois ficou mudo. ficar úmida a pele, né? Teria que ficar úmida para você favorecer a ação de esfriamento da região para o corpo reagir, fazendo a queima de gordura para intensificar a lipólise. Vamos dizer. Tá, vamos lá. Peraí, que ainda não acabei. Aí, Então, vai. dentro disso seria colocar água gelada ou colocar faixa no congelador para ela ficar mais tempo no frio, né? Mais tempo fria para estimular ainda mais, intensificando a ação do produto. Entendeu? Tá. Essa é a dúvida? Posso responder? Mas, Então, são coisas diferentes, tá? No momento que você tem o bebê, você pressiona, né? Bota a bandagem, é para dar um conforto abdominal para a mãe, porque os órgãos eles saem do lugar, né? O bebê vai expandindo, os órgãos vão se acomodando e depois eles ficam soltos, porque a barriga está grande e os órgãos estão soltos lá dentro. Então você usa a questão da pressão para os órgãos internos irem voltando para o lugar, tá? Não tem só a ver com a barriga. É para que os órgãos, as vísceras, não pesem sobre a parede abdominal, causando aquela diástase.
tá? Então, por isso que é bom usar. A diástase é a ruptura da parede muscular do abdômen, tá, gente? Para quem não sabe. Flavinho eu sei que sabe, mas para quem não sabe é quando rompe, que a pessoa fica com aquela barriga penduradinha, que parece gordura só naquela bolinha ali no meio. Aquilo ali é diástase, tá? Não necessariamente é acúmulo de gordura. O músculo pode ter rompido, pode ser o peso das vísceras em cima da pele, tá? Porque o músculo tá rasgadinho. E aí seria outra questão, teria que fazer exercício junto, tá? Por isso que a gente pressiona com a cinta e nos primeiros dias que está com ponto com a atadura, é por conta das vísceras. Agora, em relação à gordura, a gente coloca a atadura com o gel e não é necessário colocar água gelada e nem botar no congelador, porque o gel ele já tem o componente de resfriamento interno, resfriamento profundo. Então é só a umidade. A umidade sim é necessária na bandagem, mas para manter resfriado por mais tempo. A gente não tem que tornar o resfriamento excessivo. É só para manter a ação do gel por mais tempo, tá? A gente não precisa resfriar mais do que o gel já resfria. Ele sozinho já faz o trabalho. É que o calor do corpo ele vai aquecer, de qualquer forma. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. No momento que o calor do corpo está aquecendo, a gente está queimando a gordura. A minha sugestão, né? É uma sugestão, não sei se vai acontecer. Você vai manter gelado por mais tempo. Entendeu? Porque a partir do momento que fica a coisa, deixa de ter essa função. A partir do momento que você alcança uma temperatura, a temperatura corporal, o fato só de estar úmida não é tão relevante, na minha consideração. Então, se você colocar uma água gelada, por exemplo, ou até mesmo colocar um gelo, ela vai permanecer fria por mais tempo. Mas aí você vai levar ao excesso e pode danificar a pele. Entendeu? Você já passou o gel alguma vez? Ainda não. Ele causa, quando você passar, você vai entender. Ele causa um resfriamento local muito intenso. Ele sozinho. Então a gente coloca a água da torneira, água em temperatura ambiente para umedecer a faixa, que é só para que o gel continue agindo. A água da bandagem, a umidade da bandagem, vai manter por mais tempo a ação do gel, que por si só já causa resfriamento. Ele tem o processo de crioterapia. Ele vai gelar internamente, então ele vai ficar fazendo essa função de resfriamento. Se você joga um gelo em cima, você pode lesionar a pele e causar uma queimadura também. Porque a queimadura por excesso de resfriamento, né, pode ser tão grave quanto o oposto. Tá? Então, a gente não precisa exagerar no resfriamento. O momento que o corpo começa a aquecer a faixa é justamente o que a gente quer. No momento que ele começa a aquecer o local, é o momento que a crioterapia está acontecendo. É o momento que a termogênese está acontecendo e a gordura está dissolvendo. Por isso que é um processo de tratamento. Você não vai fazer esse processo uma vez só, né? Tem que ser um processo contínuo, utilização contínua para ser eficiente. Entendido. E a pressão da faixa tem que existir? O que eu coloquei em relação à gravidez foi em relação à pressão que se faz. Não tem que ter pressão. Não é só colocar, é só deixar em cima, sem enfaixar. É uma pressão leve. Agora até mostrei isso no vídeo. Tá? A faixa ela tem uma elasticidadezinha mínima. Né? Ela não é elástica, mas ela expande aquela atadura. Então, no momento que você coloca, né, você dá uma pressão só para ela ficar bem aderida, que ela é uma pressão suave, tem uma pressão sim, mas uma pressão suave, para ela ficar bem aderida à pele. Não é para fazer o processo de cinta, de tipo espremer a região, não precisa disso. Era essa dúvida. Só fazer com relação ao lance da pressão, né, Flávio, e algo que foi desmistificado na minha mente, a minha médica, por exemplo, falou que a cinta após a Laura nascer não era necessária.
eu ainda brinquei, falei, ainda bem que eu não investi dinheiro numa cinta. Eu tinha uma cinta emprestada. E aí eu fui relatar que aquilo é um ódio usar, insuportável. Aperta, incomoda, e você já tá cheio de coisa e aquele troço ainda te apertando. E aí ela falou assim, olha, eu não indico. Eu falei para você comprar uma cinta? Eu falei, não. Ela, então, porque na minha cabeça não faz sentido. Eu, como médica, não indico. Por quê? Porque realmente é mais uma coisa para te incomodar e não há nada que comprove que você fica esticando, esticando, esticando durante 9 meses e que 40 dias de uso de cinta vai botar a tua barriga no lugar e vai resolver o problema da tua flacidez. Então, quer usar, não há contraindicação. Mas não é isso que vai botar a tua barriga de volta pro lugar. E ela me perguntou com relação ao desconforto dos órgãos. Ela falou, você tá se sentindo esquisita, né, desconfortável? Porque que a gente sabe, né, que é isso, os órgãos vão se acomodando para ter espaço pro bebê. Ela falou, só que eu não estiquei muito, né, a minha barriga não cresceu muito, então talvez o deslocamento não tenha sido tão grande. E eu realmente não sentia esse desconforto. Então, o desconforto da cinta era muito maior do que o desconforto sem a cinta. E ela falou, então, se você achar que é melhor tirar, pode tirar. Então, eu ouvia de todas as amigas que os médicos mandaram usar cinta por causa da barriga, pois a minha já falou justamente o contrário. E realmente, eu não fiquei com a barriga muito flácida, pelancuda, vamos dizer assim, né, desajustada, porque eu não usei a cinta, minha barriga voltou ao normal. Não, mas tem uma questão aí, né? O que você mesma falou, sua barriga não cresceu muito. Qual é a grande diferença? Aí eu te digo, voltando aqui à parte de educadora física, quando você, por exemplo, tem um machucado, que você abre uma ferida e tem que dar ponto. Se você der ponto, ele cicatriza fechado, certo? E aí ela vai cicatrizar mais depressa e vai sumir. Se você deixa aberto e não dá ponto, a cicatrização vai ser mais demorada e pode ficar aberto, né? Pode cicatrizar feio, aberto ali, rompido, e vai ficar uma cicatriz muito maior. E pode entrar, né? No caso, quando é exposto, ainda pode entrar sujeira e tudo mais. Por isso que o ponto é importante. No caso de quem tem um bebê grande, entra a questão da diástase, que não foi o seu caso. Por isso, no teu caso, realmente, a cinta talvez não fizesse tanta diferença no seu conforto. Mas a gente tem aqui, ó, os músculos, eles têm um elozinho, né? São fibras. Então, imagina que meus dedos são fibras. No momento em que você tem a diástase, aqui atrás dessa bolinha aqui, ó, que é a minha barriga, tá? Tô fazendo círculo, a barriga da grávida. Então, as vísceras e o bebê. Né? O bebê saiu, as vísceras estão soltas. Conforme a barriga vai crescendo, a gente vai tendo essa expansão, né? A barriga vai ficando grande, 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 grande. Em alguns casos, o músculo não aguenta e faz isso aqui, ploft. No momento que ele faz isso aqui, ele tem a diástase. Quando você tem diástase e você pressiona com a cinta, ele vai cicatrizar aqui. E aí ele vai voltar para o lugar sozinho. Se você não tiver a diástase, ele vai voltar para o lugar sozinho. Mas se você tiver a diástase, ele não vai. Aí ele vai voltar assim. E aí faz aquela barriga bolinha que fica o diástase da víscera ali, da gordura pendurada. Aquela barriga que fica feia, só no meio, assim, aquela bolinha, sabe? Às vezes a pessoa tá magrinha e tem só aquela barriga bolinha. É isso. Então, se você tiver tido diástase, a cinta é necessária sim. Né? Aí eu já te coloco que não é a área do médico, é a área do educador físico e do esteticista. Você tem que botar a barriga de volta para o lugar quando tem diástase. Então, depende de caso, às vezes a cinta precisa. Entendi. Você falando isso, me veio uma outra lembrança que ela falou na época. Que ela fala, do jeito que ela falou para mim, ela falou que não indicava para nenhuma paciente. Então, teoricamente, né, não era porque a minha barriga não cresceu muito, mas eu lembro que ela falou assim, se você usar aquelas calcinhas, tipo a calcinha do milagre, a calcinha alta de compressão, já vai te ajudar. Talvez seja isso, né? Mas não precisa ser aquela para caminhar, para ajudar na isso, ela falou, pele. não precisa ser aquela cinta de pressão insuportável, que aquela cinta ninguém merece aquilo ali. Aquilo ali não é do capeta. Não, mas realmente não precisa. A de pressão insuportável não precisa para ninguém. Pois é, então. Aí ela falou, mas aquelas cintas geralmente são muito, né? A cinta para usar depois da gestação. Tem gente que ainda usa um número menor.
Que Então, acha já falar, tem que tamanho, tem que usar o tamanho. agressiva. Não precisa, não. Tem que usar o tamanho certo. Eu comecei na época usando aquela XXG. Aí fui diminuindo conforme o corpo foi voltando. Então, talvez por isso que ela tenha falado, se você tiver uma calcinha, se você estiver desconfortável, não precisa ser assim, tá? Aquela calcinha alta e de suave compressão já vai te ajudar nessa firmeza, caso você sinta necessidade, né? E não precisa ser a cinta, então talvez seja isso. Só para pegar as pontas, vamos dizer que nem do exemplo que você deu, a ponta do músculo só para fazer essa união, para que elas colem de volta. Se elas estiverem Aí eu vou te dar separadas, outro... né? Isso, exato. Mas eu vou te dar outro contraponto, tá? Muitos cardiologistas, quando a pessoa é cardíaca, fala, não pode fazer atividade física, tá? Não, ó, você tá com a pressão descontrolada, não pode fazer atividade física. Aí chega o ortopedista e fala assim, olha, você tá com osteoporose, você não pode fazer atividade com impacto. Aí eu te falo assim, velho, é para isso que tem médico e é para isso que tem educador físico, tá? Por quê? Se eu sou cardíaco e não faço atividade física, não estou treinando meu músculo cardíaco. Ou seja, ele vai ficar cada vez mais flácido. A chance de eu ter um infarto é muito maior. Você tem que fazer atividade física sim, porém adequada, né? Ortopedista, não pode fazer atividade de impacto. Tem que fazer atividade de impacto. Sem impacto não tem produção de cálcio, o osso não fortalece. Impacto reduzido. Não é tirar o impacto. Aí você vai fazer uma hidroginástica, por exemplo, vai fazer uma atividade, talvez em plataforma vibratória, você vai reduzir o impacto. Mas sem impacto não produz cálcio, o osso fica mole, fica poroso. E a gente não quer isso. Então, assim, depende muito, né? Médico, às vezes, entra em campos que já passam do campo de atuação. Existe uma... Hoje, como pesquisadora, antes eu tinha medo de falar sobre isso, mas hoje, como pesquisadora, eu te digo que é para isso que tem campo para tudo, né? O médico, geralmente, ele tem uma arrogância de colocar, não estou dizendo qual é o caso da sua médica, tá? Eu entendo que se ela te recomendou a calcinha, pode ter sido por essa questão, mas essas coisas são muito relativas, tá? Então, assim, a gente não, em hipótese nenhuma, por exemplo, a gente tiraria atividade física de um diabético, de um cardíaco, de um hipertenso. A minha tese, por exemplo, foge um pouco do assunto, mas é importante. A minha tese agora da especialização, né, que eu vou publicar, é justamente sobre atividade aeróbica para hipertensos. No momento do ápice da hipertensão, por exemplo, a atividade aeróbica da dança, ela causa uma redução imediata. Você fala assim, não, tá com a pressão alta? Proíbe. É o protocolo, por exemplo, de atuação da prefeitura. Passa lá para medir a pressão arterial. Não pode? Proíbe. Ó, tá muito alto, hoje você não pode fazer, senta aqui. Quando, na verdade, a atividade de dança, por exemplo, ela causa uma outra reação química no corpo que faz uma redução imediata da pressão arterial. Então, é melhor do que tomar remédio. Óbvio, a gente tem que ter acompanhamento de um profissional capacitado, isso é fato, tá? Mas muitas dessas questões estão sendo desmistificadas. Então, eu te digo, por exemplo, no caso da diástase, eu recomendaria mais do que uma calcinha e menos do que uma cinta desconfortável. Eu recomendaria uma cinta adequada para o teu tamanho, né? Que não vai comprimir excessivamente, não vai te deixar sufocada, mas também não vai ser só uma calcinha elástica que talvez não tenha a pressão necessária. Beleza. Falei por causa da pressão da bandagem e tal, e aí... Mas a certeza absoluta que a gente tem é que o timeless, independente do profissional, ele funciona. Então mete o timeless e a calcinha e a bandagem e a cinta mete a gente deixa para ela timeless lá, o strass, fica tudo lindo. Pronto, ela que se vê. Eu queria ela saber que lute, dele né? antes da gravidez da Gaia. Se eu soubesse dele, eu não tava com estria. Só tem que saber disso antes. Fica pro próximo. Fica por aí. Eu não sei não, hein? Mas enfim, segue, vai. Aline. Oi. Tirando uma dúvida com relação ao que você e a Karina estavam falando agora há pouco, sobre a esfoliação até 3 vezes, né? No máximo 3 vezes por semana,
o uso do Strax e do Timeless, né? Essa indicação desses 3 produtos é para diminuição da estria, esses 3? No caso, a gente estava falando para prevenção da estria, no caso da gravidez, entendeu? Porque vai produzir o colágeno e hidratar, e aumentar a barreira cutânea. Então, seriam 2 aliados para prevenir a estria na gestação. E quando já se tem estria, tem eficácia também, sendo que menor, ou não tem a eficácia? Tem sim. Foi o que eu falei lá no início. Quanto mais recente a estria, mais fácil, tá? De tratar. É aquilo que eu falei. Igual o músculo, né? Ele rompeu. Ele tá cicatrizando. Então, ele ainda tá ali com a ferida aberta. Se ele cicatrizar no lugar, é mais favorável. A mesma coisa a estria. A estria é uma lesão da pele. Então, enquanto ela tá vermelhinha... A vermelha, né? Isso, a estria é nova que eu tô falando. Quando ela tá nova, você consegue tratar. Porque ainda tem irrigação sanguínea. Ela é vermelha, roxeada, porque ainda tá passando sangue naquela região. No momento que ela fica branca, é porque acabou a circulação na região, naquela parte da pele ali que tá rompida, tá? A estria branca já é um tecido cicatricial. Então, você vai melhorar a aparência dela. A estria branca, ela não deixa de existir, mas ela vai ficar menos perceptível esteticamente, a olho nu. Então, se você usar o colágeno, né? O Timeless, o esfoliante, e na verdade seria mais o tônico, o Timeless e o esfoliante no caso da estria. E tem algum tempo, assim, de uso ou não tem? É uso contínuo? Isso é de organismo para uso contínuo até que a pessoa ache que tá ok. Isso aí vai. É estético, então é feedback. Tipo, você vai olhar e olha, agora eu tô satisfeita comigo, vou parar de usar. Se eu não tô satisfeita. E assim, o que é bom para mim não necessariamente é bom para você. Tem uma coisa que não me incomoda que talvez te incomode no teu corpo. Então, assim, o tempo que você vai usar é o tempo onde você vai chegar no teu ideal. Diferente, por exemplo, dos produtos da linha HND, que são produtos de saúde, é uso contínuo. A estética é opcional. A estética você vai usar enquanto você achar necessário, enquanto aquilo te incomodar. E esse não tem problema de E é passar nessa... no corpo? Perdão, não ouvi. E esse não E tem é nessa problema. ordem, né? Tônico, Strax e Timeless, ou não tem uma ordem específica? Desculpa, picou. Tônico o quê? Tem uma ordem de uso dos produtos? Por exemplo, você falou o tônico, o Strax e o Timeless. Existe essa ordem mesmo? Primeiro passa o tônico, aí retira, depois passa o Strax, depois o Timeless, ou não? Não existe uma ordem? Não, foi o que a gente estava falando ainda há pouco. A Karina falou que talvez seja interessante usar o Timeless antes de dormir por conta da tecnologia. Você vai estar dormindo, teu corpo vai concentrar energia naquela tecnologia ali. Mas fora isso, não tem ordem obrigatória. Você pode usar em qualquer momento. Mas o Timeless, por ser um produto mais tecnológico, ele seria interessante o uso noturno. E aí você pode usar o Strax de manhã, por exemplo, entendeu? Foi o que a gente comentou aqui, né? Strax de manhã, Timeless à noite, e o tônico escolhe. Seria, de repente. O tônico pode ser até o preparo. Ele pode talvez ser usado antes dos dois. É igual a gente faz com o tônico facial, por exemplo. Da pele. Do rosto. E só uma coisa com relação ao tempo, que nem a Aline falou, quando é reativo, algo que já existe, realmente a pessoa vai parar ou não, né, dependendo de se chegou num resultado que lhe agrade. Mas se for usado de forma preventiva, pode ser usado ad eterno. Porque, né, você usa de forma preventiva e você continua usando para que não surjam as estrias, enfim, ou a flacidez, né, e tal. Então, se for reativo, essa análise de eu continuo usando ou chegou num ponto bom para mim, vou parar. Mas de forma preventiva, né? Se você parar de prevenir, você aumenta a chance de acontecer. Principalmente em gravidez e quem tem efeito sanfona. Quem é aquela pessoa que engorda e emagrece muito, tem que usar para sempre. Porque, né, senão vai romper e aí já vira tratamento. Gente, tem duas perguntas aqui tem duas colocações aqui na linha de bate-papo que agora que eu vi. Uma foi da Tati
que perguntou se já pode ir usando para cuidar, isso, enquanto cresce, para prevenir no caso da gestação. Aí já falou. E a Samara colocou aqui, por exemplo, que eu estava falando do médico, ela botou que no caso dela, a Samara tinha hérnia muscular. A hérnia muscular é parecido com a diástase da barriga, só que são em outras regiões. No caso dela era na perna. O ortopedista dela falou que ela não podia fazer atividade física, né? Eu falei assim, não, você tem que fazer. Ela falou, você tá indo contra o meu médico, você tá maluca? Aí eu expliquei para ela, por exemplo, por que ela tinha que fazer atividade física, ela trocou de médico e o médico concordou, né? Porque eu falei, procura um médico esportista. E o médico concordou, é aquilo que a gente estava falando, né? Tem sempre um contraponto, que é válido a gente pesquisar. Mas vai, Érico, fala. Já saímos de bate-papo. Não, na verdade, assim, eu recentemente eu atendi uma cliente que veio para produtos de tratamento de estrias. E aí eu falei, caraca, a primeira vez que eu vou pegar um caso desse, né? Então, tipo, o que indicar, como uso. E aí eu recorri ao vídeo da Glória Toledo, que, meu, excelente. E ela explica casos de uso totalmente diferentes desses da forma de esfoliar a pele, por exemplo, para tratamento de estria. Eu não sei, assim, antes de falar, eu não queria, de repente, eu queria entender se vai ter mais, o próximo treinamento vai envolver outros produtos que falam de estria ou não. Senão eu coloco o que é a pesquisa que eu fiz, já acho que para todo mundo é muito válido. Falar para a Aline continuar. Eu ia falar, se você não se incomoda, você continuar, até porque existem os outros tratamentos. Tem os protocolos para estria, para flacidez especificamente, e tem os hidratantes, né? O pele ultra ressecada, uso Anderson, uso de pé, aí a gente vai fazendo os protocolos até fechar a linha toda. Eu digo em relação a justamente esses 4 produtos que foram citados hoje, né? O gel modelador, o tônico, o esfoliante, que é 5, né? O Timeless e o Cellulift, foram 5 mencionados hoje. E aí o que acontece? Da mesma forma que ele tem o de gordura localizada, tem o de firmador, né? Flacidez e tal, e nosso tratamento de estrias, né? E aí a primeira coisa realmente que eu fui fazer foi pesquisar esse vídeo. E a primeira coisa que a gente tem que ver é se realmente a estria ela é avermelhada, né, ou arroxeada, ou se ela já é branca. Se ela já é branca, já cicatrizou, né, já ficou a marca na pele e tal. Para tratamento de, por exemplo, quando ainda a estria ela está vermelha ou roxinha, ela é sim possível de ser eliminada, né, de ser tratada e ser eliminada. E aí a sequência dos produtos, ela é o esfoliante diariamente, aí já não é na região, né? Somente na região onde tem as estrias, que é o que ela fala no vídeo. É o uso do esfoliante todos os dias, né? Já não é uma vez a cada 3 dias. E no Ela corpo fala... todo, né? Oi? No corpo todo. Não, na região da estria. Na região da estria. Ela fala muito o seguinte, qual é o motivo dessa esfoliação na região? Tá? É porque quando a estria, ela precisa tomar meio que aquela região, ela precisa tomar um choque ali, de ser agredida. Porque no momento que você agride a pele, ele volta a irrigar o sangue. Exato. Então ela fala que Exatamente. você tem que irritar. E aí a esfoliação, ela tem que ser com a pele úmida, não pode ser molhada, tem que ser com a pele pouco úmida. Você vai esfregar vai colocar uma quantidade razoável de esfoliante na região, e com essa parte aqui dos ossos da mão, ó, você vai fazer um movimento bem forte de esfoliação, sabe? Tipo, bem atrito mesmo, esfoliar. Ela fala que em alguns casos, com o uso do dia a dia desse produto, pode até começar a ficar sensível e criar casquinha. E ela fala, se tiver te incomodando, faz uma vez a cada 2 dias. Mas se não estiver incomodando, mesmo com casquinha, continua, tá? É nesse processo. E aí ela fala que depois disso, o segundo produto a ser utilizado, aí entra depois seca a pele e tal, aí tonifica a pele, né? Então usa o tônico, e aí o terceiro produto entra o Timeless, tá? E aí, isso é todos os dias. E aí, à noite, durante o dia, né? O protocolo da manhã. E à noite usa o ácido glicólico, né? Que aí já é um outro produto que a gente vai entrar mais para frente, mas utiliza o ácido glicólico, tá? Somente aonde tem o risquinho, né? Das estrias, aonde tem a estria, passa, e aí no dia seguinte, na manhã, faz o protocolo, terminou, passa o protetor solar. Então, assim, no caso de estrias, como foi abordado muito, por isso que eu perguntei, né? Se ia ter,
Foi um estudo que eu fiz recente, e a cliente comprou esse kit e ela tá usando, eu tô ali todo dia, e aí, tá usando, tá usando, tá usando? Vamos ver aí, esperar o resultado, que a Glória fala no vídeo, que são para ter um resultado perfeito, no mínimo, aí utilizar durante 90 dias, mas que você já pode ver resultados antes, depende do nível da estria, né? Então, estou em acompanhamento com ela, vamos ver. Mas foi o que me surpreendeu, foi justamente essa diferença do uso do esfoliante, sabe? De todo dia e agressivo, né? A estria tem esse detalhe. Mas é isso, é porque no caso da estria, é que a gente não entrou nesse protocolo, hoje foi o de celulite, mas no caso da estria, é o mesmo princípio que eu falei de cicatrização. Se você tem que aproveitar para cuidar enquanto está machucado, né? E ali no momento que está branco já não está mais machucado, já está cicatrizado, você tem que fazer o quê? Agredir de novo. Para o corpo começar a jogar a atenção dele para aquela região e ele começar a regenerar. No caso do Timeless, com certeza, é a questão da regeneração da pele, né? A produção de colágeno na camada, na segunda camada de pele e tudo mais. E o esfoliante ali é esse processo, é a agressão. E é aquilo que eu falei, quanto mais seca a pele tiver, mais intensa é a ação do esfoliante. Uma coisa que eu sempre recomendo na esfoliação é o dedo, né, que você colocou, esfoliação superficial, ponta do dedo, esfoliação intensa, os ossinhos da mão. Eu sempre passo isso também para a galera que eu vendo, né, da consultoria. E a gente pode dar continuidade, se vocês quiserem, fazer outros protocolos. Então acho legal. Mas deixa eu só fazer uma colocação com relação a esse protocolo, Eric. Eu confesso que esse é um protocolo da Glória que eu tenho receio em passar adiante por causa do uso do ácido glicólico. Ácido glicólico, eu também fiquei assim quando ele falou. Por quê? Porque a Malu Vidigal, que ela é do corporativo, foi ela que ajudou a desenvolver a linha Routine, ela é taxativa nos treinamentos dela de que o ácido glicólico é feito para o rosto. Sim. E ela fala, clareamento de axila, virilha, parte interna da coxa. Ácido glicólico. Ela só responde assim, o ácido glicólico é feito para o rosto. Mas tratamento de estria? O ácido glicólico é feito para o rosto. O uso do ácido nosso. Então, assim, é uma das únicas coisas da Glória que eu fico receosa em passar adiante por causa disso. Eu não sei se esse excesso de cautela por parte da Malu, eu acho até que o ácido, pela concentração do ácido, 6%, não vai causar dano, mas talvez seja o fato de você prometer algo e o ácido não ser capaz de cumprir. E aí você fala, passa que ele vai, né? Ou de causar o efeito rebote, no caso das manchas. Porque aí, por exemplo, a axila é um lugar que fica abafado. Até que ponto você passar um ácido glicólico, né, numa axila, achando que vai clarear, mas é uma região que fica abafada, por exemplo? Eu não sei porque eu não sou da área, né? E eu fico cogitando, mas é uma coisa que eu não passo adiante. Então, quando me perguntam, ácido glicólico é para o rosto. Porque a Malu é do corporativo, né? Sim, não, perfeito, mas a Glória, ela explica o porquê do ácido glicólico nesse tratamento, né? Ela fala justamente que o ácido glicólico, ele penetra bem e ele realmente causa também uma ajuda nessa irritação para poder começar a produção novamente das fibras, que o colágeno é uma fibra, então ele causa essa irritabilidade mais profunda. É esse o motivo do ácido. Prejudicial não vai ser, até porque a pele do rosto é muito mais fina que a pele do corpo, então não teria problemas, né? Até pela concentração do nosso ácido. E também o lance de sim, passa protetor. Independente, sai com protetor, mesmo com burca, passa protetor. Né? Então, e outra, não é somente o ácido, né? Tem todo um tratamento completo. O ácido ali, se não fizer efeito, não vai fazer nem a diferença no caso da pessoa não achar que não está dando resultado. Tá? Então, mas se vocês quiserem, eu até passo o vídeo para vocês entenderem todo um processo detalhado que ela explica. Eu achei muito interessante, inclusive a massagem. Aqui é a esfoliação, a massagem dreno-linfática, ela fala justamente do hashtag 2017, que a Aline falou, né? Mas o Timeless, por exemplo, ser utilizado com essa parte do soquinho, né? Com essa parte da mão fechada assim, movimento de baixo para cima. E aí ela fala também do lance de tonificar, que é o L, né? Ela fala muito dessa, eu esqueci o nome agora, fugiu, né? Do outro tipo de massagem.
Mas é bacana, é interessante. Eu só entrei no assunto das estrias porque, é o que eu falei, aborda-se 5 produtos, né? Dentre esses 5 produtos. Possivelmente a linha Corpus agora, próximo treinamento, entraria em outros, né? Que é o do pé, do Wonderful Plus e tal, essas coisas. Então seria, de repente, interessante abordar isso. O Eric, só uma colocação. A gente está assistindo, o meu irmão falou aqui em relação ao ácido glicólico. O meu irmão falou aqui que comprou o ácido porque minha mãe tem umas manchinhas na mão, sabe? Ela fazia um tratamento e aplicava ácido na dermatologista. Aí ela falou assim, vê se você compra esse ácido, pede para mim o ácido, né? Ela perguntou se tinha alguma coisa que pudesse dar uma diminuída na mancha. Eu comprei o ácido para ela para testar na mão. Ele colocou, ele sugeriu o ácido para ela. É aconselhável passar esse ácido nessas manchinhas que ela tem? Então, aí o que a Karina falou, né? O ácido glicólico ele é recomendado. Oi, Karina, desculpa. Não, desculpa, que o delay acaba atrapalhando a gente. Existe no canal da Glória um protocolo onde ela ensina a fazer o clareamento de mancha de mão, uma hidratação específica, inclusive com cremes rejuvenescedores do rosto, mas não, se eu não estou enganada, ela não fala do ácido, mas ela fala de esfoliação da mão, acho que ela fala do sérum, acho que ela fala do Illumina, entendeu? E ela acho que ela fala da linha de reversão, ela tem um protocolo, dá uma fuçada lá no canal, que é um protocolo bem completão, tipo, a gente, quando a pessoa fala assim, minha mão tá com aspecto envelhecido, aquelas manchinhas da idade, né, e tal, a gente, às vezes, se limita aos cremes de mão, e ali, aquele protocolo dela é um protocolo bem completão, ela usa cremes de facial para esse rejuvenescimento e clareamento das mãos. Dá uma olhada, e se eu não me engano, não entra o ácido glicólico. Eu acho que a única coisa fora do rosto que a Glória realmente fala do ácido é o lance das estrias, e aí foi aquilo que eu falei, que eu fico meio cabreira e tal. Mas, fora isso, acho que ela realmente não indica. Dá uma olhada nesse protocolo, porque o Illumina é o lance da vitamina C. É uma tecnologia mais avançada, então a chance de dar revertério é muito menor, que é a vitamina C, nanoencapsulada, um percentual de concentração seguro, porém eficiente para clareamento de mancha. Além da vitamina C, tem o hialurônico, que a gente sabe que clareia, que foi quando a gente estudou o hialurônico de tomar, que eu falei que então. Mas para passar na mão, ver esse protocolo, que para isso, de repente, o Illumina vai ser bem mais interessante. Porque na época que ela estava fazendo tratamento lá em Niterói, quando eu morava em Niterói, a médica até achou meio esquisito essas manchas, entendeu? Mas a princípio ela passou, vamos aplicar o ácido, porque ela ficou meio assim desconfiada dessas manchas, porque minha mãe é muito branca, né? Aí ela ficou meio desconfiada, assim, aí falou, vamos fazer o tratamento com ácido. Mas aí eu não estou mais lá em Niterói, ela não está indo mais lá. E aí ela até falou desse ácido. Eu falei, não sei, né? Vamos ver. Mas aí até a Fabiana estava vendo aqui que até pode passar, Fabi? Ela falou que pode, mas ela vai passar o vídeo. Não, justamente, né? Pode ser que dê até um resultado, né? Pelo fato do ácido. Ele fala muito das manchas pelo melanócito. Tem toda uma explicação do porquê do ácido, mas é justamente aquilo. Não, o porquê que a mulher bate tanto tipo, pro rosto, é o que a gente fica meio assim, né? Não que vai fazer mal, mas talvez não surta o efeito desejado. Entendeu? Enfim. Talvez pela grossura da camada da pele, alguma coisa nesse sentido aí. Tá? Mas dá uma olhada nos vídeos que é bacana. Vou entrar para o 3º mês usando o ácido glicólico, fazendo todo o protocolo do ácido. Eu senti muita diferença na minha pele. A minha pele ficou muito mais fina e eu faço tudo direitinho. Eu passo o ácido, eu limpo, no outro dia eu limpo ele, faço toda a limpeza, passo o protetor. Minha pele está muito diferente. Muito diferente. Show.
Bom, gente, vamos tirar a fotinha. Tem mais alguém que tem mais alguma dúvida? Não? Amiga, você continua o treinamento? Posso continuar. Mas se alguém Pode. quiser fazer também, gente, fique à vontade, vocês sabem. Mas eu fico feliz em continuar também. Então, já que essa briga toda aí para poder continuar, você continua. Então, aí se você achar que é interessante fazer algum outro tipo de protocolo, tipo o da estria, alguma coisa diferente do que você passou hoje, faz, e aí vê se é viável já entrar na parte da hidratação, dos Wonderfuls e dos Hydra Powers, vamos dizer assim. Se não, se acha que vai ficar muito extenso, faz mais alguns protocolos e depois a gente finaliza numa parte dos outros produtos que ficarem faltando. Show.